Taurinos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de agosto. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Taurinos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre as energias que serão trabalhadas agora no mês de agosto. A gente vai começar a leitura com uma leitura do oráculo da semente estelar, para que a gente saiba qual é que é a energia que as sementes estelares têm para trabalhar neste mês de agosto com vocês, ok? Vamos lá. Agosto, taurinos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro. Eita, pulou. Pularam mais duas. Bom, e a carta no final é a carta do pulo, jump in. Pulo, tudo pulou. A primeira carta que caiu foi Earth School, Escola da Terra. Lições de vida, crescimento da alma, estudo e aprendizado maior. A segunda carta que caiu foi a Perspectiva. Nada disso importa. Zoom out. Veja por outro ângulo. Common ground. Terreno em comum. Hireth. Nunca saiu aqui essa carta. Eu nem sei qual é que é a tradução dessa palavra. Vem do galês. Significa uma saudade profunda de um lugar ao qual você não pode mais voltar, ou que talvez nunca tenha existido como você se lembra. Uma nostalgia por uma terra, um tempo ou um lar que vive na alma, mesmo que os pés nunca tenham pisado lá. Saudades de casa. Bom, Hera Earth, essa é a carta, muito linda. Diz saudades de casa, saudades do lugar de onde você veio, das estrelas. E depois no final do deck, Jump in, pule. Energia Andrômeda, aventura, diga sim à mudança. Bom, como vocês viram, foi logo assim um pular de cartas e a palavra pulo ficou muito evidente logo de início. Isso eu vejo aqui um salto mesmo acontecendo, um salto de perspectiva. Você tá sentindo que vem de um lugar maior, tem saudades de um lugar que não sabe qual é, mas agora você vê as coisas noutra perspectiva. Você está aprendendo lições que você não tinha aprendido ainda. Interessante. Ok. Qual é a energia então dos taurinos? Vamos ver com o tarô qual é a energia dos taurinos agora no mês de agosto. Qual é a energia dos taurinos no mês de agosto? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Roda da Fortuna. Uau! Dez de espadas. Oito de copas. Nossa.
Rainha de Ouros. E o 8 de Ouros, com um 5 de copas no final do deck. Gente, primeira coisa que fica bem evidente aqui logo no início da sua leitura. Roda da Fortuna, 10 de espadas e 8 de copas. As 3 cartas falam de fim. As 3 cartas falam de mudança. As 3 cartas falam de mudança de ciclo. As 3 cartas representam o girar de um momento da sua vida. Isso, aquela coisa do pulo, é mesmo literal. A gente tá vendo aqui um salto muito grande de qualquer coisa aqui da sua vida. Quando eu digo qualquer coisa, não é porque cada pessoa é uma pessoa. Para alguns, eu vejo mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de país, mudança de estado civil. Há aqui uma mudança muito grande. Claro que cada um vai ser num contexto diferente. Mas aqui eu vejo uma mudança muito drástica na sua vida. E no final, uma Rainha de Ouros e um 8 de Ouros. Eu vejo que o seu contexto de trabalho vai se alterar. Independentemente da mudança que você esteja fazendo na sua vida, todas elas vão afetar o seu trabalho. Não sei se isso faz sentido para você, mas imagina, por exemplo, você vai mudar de cidade ou mudar de país. Então, o trabalho não será no mesmo lugar onde você está trabalhando. Ou você vai mudar de casa, mas aqui você vai ter que eventualmente mudar de trabalho, mesmo que não seja no mesmo momento, no mesmo instante. Ou você termina um relacionamento, mais tarde ou mais cedo o seu trabalho vai ser afetado por isso. Não de uma forma negativa, gente, porque eu não vejo aqui nada negativo. Eu vejo você se encontrando de uma outra forma. Porque a gente tem aqui o 5 de copas no final do deck. O 5 de copas me fala sobre um momento triste, um momento onde você olha para aquilo que perdeu e não vê aquilo que tem. Por isso, no primeiro momento, você vai ficar um pouco abalada com essa situação de mudança, mas depois você entende que o que ficou, e aquilo que ficou é a sua capacidade inata de ser, a sua habilidade, a sua imaginação, a sua criatividade, o seu esforço. Ok. Mensagens e conselhos, então, e direcionamentos para os taurinos. Mensagens, conselhos e direcionamento para os taurinos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem, conselho e direcionamento para os taurinos. O que é a roda da fortuna? O mago. O que é o 10 de espadas? Oito de paus. O que é o 8 de copas? 9 de espadas. O que é a Rainha de Ouros? Rei de copas. E o que é 8 de ouros? 4 de copas. Cavaleiro de espadas no final do deck. Conselhos
Para os taurinos, você é o seu próprio agente da mudança. As mudanças elas vão acontecer quer você queira, quer não. Temos aqui um 8 de paus também, que está debaixo do 10 de espadas e da roda da fortuna, que me fala mesmo sobre situações novas a caminho, de uma forma ou de outra, quer você queira, quer não. Mesmo que você esteja ouvindo aqui essa leitura e não tenha nada mudando na sua vida neste momento, acredite, vai acontecer algo até inesperado. Se você não espera essa mudança, então vai ser inesperada. Mas alguns aqui já sabem que mudança é que é. E isso vem de repente e acontece quando você dá por você, você já tomou as decisões, você já fez, você já foi. 9 de espadas debaixo do 8 de copas. Eu vejo que essa mudança, esse afastamento, seja lá qual for a mudança que está acontecendo na sua vida, ela causa um certo desconforto. Há aqui um medo, há aqui uma mágoa, há aqui uma pessoa com receio daquilo que pode acontecer. Com certeza há. Mas você não precisa de ter medo aqui não, viu? Você não precisa de ter medo porque a gente tem aqui um rei de copas debaixo da rainha de ouros, que tá me falando que esse novo momento que você vai colher ou vai começar a colher é um momento de muita abundância, tanto a nível estrutural, físico, como a nível emocional. Você vai se sentir feliz, vai se sentir bem. Debaixo do 8 de ouros, a gente tem aqui um 4 de copas, que tá me falando que, para algumas pessoas aqui nessa leitura, estão insatisfeitas no seu trabalho atualmente. Exato. Lembra daquilo que a gente falou? Que, seja qual for a mudança que vai acontecer na sua vida, isso vai afetar o seu trabalho? Então, se a mudança que tiver que acontecer não tiver nada relacionada com o seu trabalho, mais tarde ou mais cedo você vai acabar encontrando uma insatisfação, um problema, alguma coisa que vai te fazer afastar desse trabalho. Para outros, a situação que vai mudar é justamente o trabalho. Isso já está acontecendo e essa estrutura já está sendo preparada. Interessante. Muito interessante. No final do deck, um cavaleiro de espadas com 5 de ouros embaixo, que tá me falando sobre essa sensação de falta ou de escassez, ou de que as coisas não estão dando certo, ou que as coisas não estão andando. Tudo isso são sinais do direcionamento que você precisa de tomar, dos novos passos e as novas decisões que você precisa de tomar. Eu vejo que para muitos de vocês é relacionado ao trabalho. Ok. Mais mensagens, conselhos e direcionamento para os taurinos. Mais mensagens, conselhos e direcionamento para os taurinos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a roda da fortuna com o mago? Ás de copas. O que é o 10 de espadas com 8 de paus? Cinco de espadas. O que é o 8 de copas com 9 de espadas?
o diabo. O que é a rainha de ouros com o rei de copas? Olha, caíram duas. O imperador e o 7 de espadas. E o que é o 8 de ouros com o 4 de copas? Olha, caíram duas novamente. A força e o 9 de copas. Com o valete de espadas no final do deck. Pois é, gente. Pois é. Uma nova oportunidade, uma nova chance. Um novo lugar. Uma nova situação. Algo novo está sendo oferecido, está sendo colocado na sua vida. E aqui é uma ação que acontece independente de você. Mesmo que você não tome nenhuma decisão, algo vai acontecer para que uma mudança surja na sua vida neste momento, ok? Debaixo do 10 de espadas e do 8 de paus, a gente tem aqui o 5 de espadas, que me reforça a ideia de que algumas situações são deixadas para trás. E o conselho que eles estão te dando aqui é: não perca tempo com aquilo que você tem que deixar para trás. Pessoas, situações, lugares. Se você parar para olhar para trás, você vai estar perdendo tempo. Só continue o seu caminho. Não precisa de ninguém para te ajudar a carregar essas espadas. Debaixo do 8 de copas e do 9 de espadas, a carta do diabo. Aqui a gente está falando sobre uma interação tóxica, uma dinâmica tóxica. Pode ser relacionamento, pode ser um contexto de trabalho, pode ser na cidade onde você estava morando. Tem aqui algo que estava sendo tóxico para você. E por isso é que está sendo tirado, por isso que essa situação está mudando. Era algo que estava te aprisionando bastante, de formas que você nem imagina. Por isso, deixe para trás aquilo que precisa de deixar para trás. Debaixo da rainha de ouros e do rei de copas saiu o imperador e o 7 de espadas. Uma das coisas que eu vejo aqui é que, para algumas pessoas, essa dinâmica tóxica é de um patrão tóxico. Ou uma patroa, se bem que a maioria é patrão, porque é uma energia muito masculina aqui. Mas pode ser uma mulher com uma energia mais masculina também. É uma pessoa que te fazia duvidar muito da sua própria capacidade quando você estava com essa pessoa. Te fazia duvidar daquilo que você podia, daquilo que você conseguia. Te deixava inseguro, insegura por ser você. Para outros, isso aqui é uma questão, né, de trabalho, mas para outros, pode ser no relacionamento. A pessoa com quem você estava se relacionando te colocava muito para baixo, te deixava inseguro, não te fazia olhar com carinho e com amor para você mesmo, só te colocava cada vez mais para baixo, te colocando coisas na cabeça, te deixando inseguro, insegura. Não dá. Ou então para outras pessoas também, é o lugar onde você morava. Vamos imaginar que você mora perto da família aqui, ou numa cidade muito pequena. Então a vizinhança era muito tóxica, te falando um monte de coisa, com um monte de fofoca, e você no meio de tudo isso, sem saber para onde se virar. Debaixo do 8 de ouros e do 4 de copas, a gente tem aqui a força e o 9 de copas, que tá me falando que você vai ter as ferramentas que você precisa quando você estiver bem emocionalmente. Enquanto você não estiver bem emocionalmente por fazer ou estar onde você está, fazer aquilo que você faz, trabalhar naquilo que você trabalha, então as coisas nunca vão estar dando certo.
As coisas só começam a dar certo quando você se satisfaz com aquilo que está fazendo. E essa satisfação tá chegando, só que você precisa de dominar um pouco esses empecilhos que vão acontecer agora nos próximos tempos, ok? Incrível. No final do deck, a gente tem aqui um valete de espadas com a carta do mundo embaixo. Novamente, a carta do mundo representa fim. E o valete de espadas me fala sobre estratégia e notícias a caminho. Há notícias a caminho. Tem uma situação aí chegando, gente. Tem uma situação aí chegando. E quando essa situação chega, ela chega para dar o fim a algo. Pois é. Acho que mais do que isso não dá. Muito precisa essa leitura. Vamos ver então qual é o conselho final do Osho? Qual é o conselho final do Osho? Conselho final do Osho para os taurinos. Qual é o conselho do Osho para os taurinos no mês de agosto? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Uau. Ó. Caiu 10 de ouros, o mundo somos nós. 6 de paus, a carta do sucesso. E o 10 de copas, a carta da harmonia. No final do deck, a carta da voz interior. E embaixo dela, a carta da mudança e a carta da transformação. Fantástico! Ó. 10 de ouros e 10 de copas. Você não precisa de ter medo. Você já conseguiu. Você já venceu. Você já deu a volta por cima. Você já conquistou tudo aquilo que você deseja conquistar. Você já está lá. Você só precisa de escutar a sua intuição, escutar esse chamado e fazer aquilo que precisa de ser feito. Você sabe aquilo que precisa de ser feito. Escute essa voz. Faça aquilo que você está sendo chamado a fazer. Que tudo vai dar certo. A gente vê aqui um momento onde você está em harmonia com você mesmo. Onde você está feliz. Onde você está pleno, plena. Tenha a estabilidade que você deseja e que você precisa. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.